Napoleão tentou, Hitler tentou e agora o Ocidente tenta de novo. Mas isso não é necessário. Não há nenhuma urgência nisso. É pura insensatez. Reforçar as defesas, ter capacidade de dissuasão e comunicar essa capacidade também pelos canais diplomáticos. Isso é aceitável. Mas esse discurso grandioso, cheio de bravatas, não ajuda ninguém. E só provoca mais tensão. Alguns têm medo de parecer fracos se derem prioridade à diplomacia em vez das armas. E isso me preocupa. Às vezes eu me pergunto, como é que a gente sabe se está realmente preparado para se defender de um ataque ou se está, na verdade, se preparando para fazer guerra? Gegen den Strom. Zur Person. Contra a corrente. Sobre a pessoa. Olá, bem-vindo ao Contra a Corrente. Aqui eu apresento posições e perspectivas que a mídia de propaganda prefere esconder. A Alemanha já é parte em guerra na Ucrânia? É sobre isso que eu converso com o vice-almirante Kajetan Schambach. Hoje ele está na reserva, é presidente da União de Valores e vice-presidente da Aliança pela Alemanha. Ele foi inspetor da Marinha até o dia 21 de janeiro de 2022, quando, em Nova Delhi, demonstrou compreensão por Putin e disse que ele só queria respeito e negociar em pé de igualdade. A Península da Crimeia, afirmou ele, está perdida e não vai voltar. Isso é um fato. Na época, essa posição contrariava a linha do governo federal. No dia seguinte, a ministra da Defesa, Christine Lambrecht, do SPD, o colocou em aposentadoria provisória. Olá, Sr. Bach. Que bom tê-lo aqui. E obrigado, Stem Burmer. Obrigado pelo seu tempo. Com prazer. Um oficial que o senhor conhece, o general Neumann, disse o seguinte: vamos entrar com tudo o que temos. Vamos atacar Kaliningrado e São Petersburgo. Estamos prontos para lutar ainda esta noite. O senhor teve que ir embora e ele pode ficar? Pois é, tudo bem. Minha esposa diria agora, você também precisa saber quando falar, e quando, mesmo dizendo a coisa certa, acaba dizendo de um jeito meio infeliz. Pelo menos do meu ponto de vista, claro. E isso foi pouco antes da guerra. A gente não pode esquecer disso. Complementando o que você acabou de dizer, é o seguinte: de fato, eu só defendi que a gente fosse tratado de igual para igual, e que tanto no plano nacional quanto no internacional, houvesse respeito mútuo. E a Crimeia se foi, é verdade, porque a Federação Russa não vai devolver a Crimeia de forma voluntária. Naquele momento, em 2022, como eu disse ainda antes da guerra, parecia algo absurdo defender a diplomacia. E, de certo modo, ainda hoje, isso continua sendo visto como algo absurdo. Agora vem, depois que o inspetor do Exército, o tenente-general Dr. Freuding, já tinha se manifestado de forma parecida, com declarações e frases semelhantes, não comparando com metas concretas que foram citadas, agora vem o tenente-general Neumann, o inspetor-chefe da Força Aérea Alemã, com afirmações bem diretas. Isso eu preciso dizer. A gente, claro, nunca consegue sair completamente da própria pele. A gente sempre enxerga e reflete o que está sendo dito hoje. Mas é só imaginar. Se alguém tivesse dito algo assim há 5 ou 6 anos, os dois senhores teriam sido imediatamente repreendidos, talvez até afastados. Eu mesmo já chamei atenção, na época em que ainda estava na ativa, quando dizia nós precisamos ser capazes de lutar. Mas naquela época era algo sem direção específica, mesmo que, claro, se soubesse contra quem poderia ser. Ainda assim, era algo sem alvo definido. Mas essa última declaração... Isso foi desnecessário e, mais do que isso, muito imprudente. E se declarações assim fossem levadas a sério pelo Kremlin? Olha, eu acho sim que eles são levados a sério. Mas isso não quer dizer que a gente vá escalando a situação de imediato, porque dá para entender bem quem está falando, o que está dizendo e que país representa. Agora, tem uma coisa que precisa ser dita. Vocês fizeram a tradução correta para o alemão. No mundo anglo-saxão, especialmente nos Estados Unidos, não dá para esquecer que a forma como se lida com guerra, com combate,
com o uso de meios militares e também como se enxerga tudo isso, aquele apoie nossas tropas, é bem diferente. Lá é comum até pintar caveiras nos aviões. É um jeito completamente diferente de encarar o tema. Aqui a gente sempre foi muito mais contido. Por isso me incomoda um pouco. Eu sou um ex-militar, e a gente deve tomar cuidado para não criticar demais quem ainda está na ativa. Eu também não faço isso, de forma alguma. Mas a tradução, claro, quando a gente traz para o alemão, vira aquela linguagem clássica, fria, neutra. Estamos prontos para lutar esta noite, soa bem diferente de We are ready to fight tonight. E ainda tem nuances como We are ready to fight tomorrow, que quer dizer, ainda precisamos de um tempo. Ele deu a entrevista por Telegraph. No mundo anglo-saxão, eu imagino que as pessoas ouvem isso de um pouco diferente. Se você tivesse ficado em silêncio, teria continuado sendo um filósofo. Se ele tivesse deixado de fora aquela parte, como foi que ele disse? Com o Czar, ou Czar da OTAN, que atacariam Kaliningrado, a antiga Königsberg, a península da Curlândia, onde ficam os arsenais nucleares, e também a importantíssima frota do Mar Negro. Aí sim, poderia-se dizer, tudo bem, é bom que se diga, e isso vale sempre, é uma obviedade, Sr. Babi, que quando alguém é soldado, um profissional, ou seja, um militar de carreira, precisa estar pronto para lutar. É isso que se expressa naquele Ready to Fight Tonight, traduzido para o alemão com essas observações. Mas será que isso é só falta de bom senso? Para ser sincero, eu me pergunto, até com um ministro que fala tanto em capacidade de guerra, por que ele não exige pelo menos um pouco mais de equilíbrio, não o chama um pouco à razão? Talvez ainda faça isso, mas por enquanto é mais do que imprudente. A escalada retórica leva a um beco sem saída. Olha, eu acho que isso já começou. Claro, a guerra é o contexto em que a gente precisa ver tudo isso. Mas já houve outras guerras, e naquela época nem passava pela nossa cabeça reagir assim. Algumas pessoas, ou até muitas, acham que essa também é a nossa guerra. Você sabe qual é a minha posição sobre isso? A gente precisa continuar em alerta. E também tem que estar disposto a fazer mais pelas Forças Armadas. Mas, na minha opinião, isso não deve ser algo direcionado contra ninguém. É claro que sabemos onde, em caso de dúvida, o risco parece maior no momento. Mas eu acredito que um país como o nosso precisa naturalmente de forças armadas que funcionem bem. Mesmo assim, a retórica sobre isso deve continuar sóbria. Quando eu uso a palavra não alemão, ela já vem carregada de um certo sentido, infelizmente. Mas não faz parte da nossa maneira de agir usar esse tipo de retórica. Nós não estamos em guerra. A Rússia não declarou guerra contra nós. E nós também não fizemos isso. Por isso, essa questão específica que você levantou leva a um beco sem saída, porque chega um ponto em que não dá mais para voltar atrás. E é por isso que eu acho que agora é importante dar um basta. Não para atacar esse homem, mas para dizer, calma aí, vamos baixar um pouco o tom. E a partir daí, esperar uma explicação por parte do ministro. Na minha opinião, já passou da hora disso acontecer. O senhor comandou navios, assumiu responsabilidade em alto mar. Conhece os oceanos do mundo, especialmente a região do Báltico. Agora, os britânicos detiveram o petroleiro Smirtos, no Canal da Mancha. Antes disso, uma fragata russa havia escoltado petroleiros pelo canal. O que os britânicos fizeram pode ser considerado um ato de pirataria. Pelo menos é essa a formulação que de fato menciona a Federação Russa. Para explicar um pouco melhor, especialmente para quem talvez não esteja tão familiarizado com o que acontece em alto mar, sem entrar demais nos detalhes. É possível, sim. E esses navios normalmente navegam sob bandeiras de países como São Cristóvão e Neves, ou sei lá, Camarões. E são países que, em geral, não dão tanta atenção às medidas de segurança desses navios, principalmente as de caráter ambiental, de proteção ao meio ambiente. Então, claro, por motivo de precaução, diante de um possível risco de colisão ou encalhe,
podem ser feitas inspeções nesses casos. Mas aqui a questão é outra. O ponto é que esses navios normalmente estão numa lista específica. São aqueles que atuam para a chamada frota sombra russa, ou seja, para contornar as sanções. Uma vez eu perguntei a um oficial russo por que eles não colocam simplesmente a bandeira russa nesses navios. Assim ficaria claro. Mas eles usam de outro jeito. Isso tem vários motivos, que agora seria longo demais explicar. Mas mesmo quando se fala em um mandato, e nesse caso não é um mandato da ONU, é algo que eles mesmos se concedem, eu vejo aí um grande problema. Eu não gostaria de usar a palavra pirataria, mas para mim a legalidade disso não parece convincente. Faz um tempo, os estonianos tentaram abordar um navio-tanque. Já faz um tempinho. Eles queriam fazer isso com lanchas rápidas e 2 helicópteros. Aí os russos mandaram caça e os estonianos recuaram. Foi por pouco, né? Olha, eu entendo o que você quer dizer, claro. E eu também vejo essas manchetes, que normalmente são assim hoje em dia. Vou dar um exemplo. Pegue o caso daquela fragata, ou de outras parecidas. Aí aparece algo como destroyer russo, ou fragata russa patrulha perto do Reino Unido ou da Alemanha. E aí vem a pergunta, o que eles estão fazendo lá? Fica parecendo que não teriam direito de estar ali. Mas na verdade aquilo é mar aberto. E qualquer navio pode patrulhar em águas internacionais, fora das águas territoriais, o quanto quiser. Aliás, nós também fazemos isso. Então é sempre bom lembrar o que a gente mesmo faz. E sinceramente não tem nada de errado nisso. Mas é claro, quando alguém age como os estonianos, e isso já era conhecido, não dá para se surpreender se uma atitude dessas provoca uma reação. A gente precisa reconhecer isso também. Eu percebo que nesse ponto, a gente até troca umas indiretas de vez em quando. Eu acabei virando, por algum motivo, um apoiador ou entendedor do Putin. Mesmo quando a pessoa tenta manter uma posição neutra, já é vista assim. E isso é o mais preocupante dos tempos em que vivemos. Talvez valha esse parêntese. Hoje em dia, se você não se posiciona claramente contra a Federação Russa, mas tenta apenas analisar os fatos de forma objetiva, já é considerado do lado errado. Eu acho que isso é um grande erro. Nesse sentido, conversas como essas, pelo que vejo, são muito importantes. Então não dá para se surpreender. O navio foi sobrevoado? Ou melhor, esses helicópteros foram sobrevoados por um caça russo, um avião de combate. Não foi algo pequeno, mas foi exatamente o que se pretendia, um aviso, assim como aconteceu recentemente no Canal da Mancha. Trocar avisos desse tipo é aceitável. Isso mostra até onde se pode ir, e não mais do que isso. Nós, no Ocidente, também precisamos aceitar que existem linhas vermelhas para a Federação Russa. E se alguém as ultrapassa, tem que estar pronto para lidar com as consequências. Nas últimas semanas, houve ataques de drones ucranianos contra o porto de petróleo russo no Báltico, em Ust-Luga. Também houve ataques ao porto de Primorsk, lá em direção à Finlândia, e ataques durante o Fórum Econômico Internacional, em São Petersburgo. Os russos afirmam que, às vezes, circulam mais de 100 drones por dia. Eles dizem que esses drones sobrevoam o território de países da OTAN no Báltico, inclusive da Polônia, principalmente por áreas pouco povoadas. E, a partir disso, concluem que essas ações seriam coordenadas com a OTAN. Como o senhor avalia essa situação? Então, se o que eu sei, e isso é confirmado também em outros lugares, se eles realmente voam e teriam que fazer desvios enormes se não quisessem sobrevoar território da OTAN. Território da OTAN significa o espaço aéreo de algum Estado nacional. Nesse caso, estamos falando especificamente da Estônia. Eu não estava lá. Mas se de fato a Estônia, ou sei lá, a Lituânia, embora nesse caso só a Estônia faça sentido pela localização, se algum desses países libera o tráfego aéreo ou o espaço aéreo, então a Estônia não pode simplesmente dizer que não está, de alguma forma, digamos, participando e facilitando tudo isso. Eu comparo com o Irã.
a versão, ou melhor, a visão iraniana sobre a questão de se eles podem, se poderiam, se têm o direito de atacar as monarquias do petróleo. E a justificativa seria a seguinte: de lá partem bombardeiros e aviões de reconhecimento americanos que levam e conduzem a guerra no Irã. Ou seja, sob esse ponto de vista, disseram, vocês não participam ativamente com armas ou aviões, mas acabam favorecendo ou até possibilitando isso. Em outras palavras, quando alguém sobrevoa território da OTAN, e a OTAN eu diria uma questão nacional, a Estônia, ou seja, lá quem for, se coloca numa posição perigosa. A questão da neutralidade. Neutros, de fato, ninguém é. Mas digamos assim, essa ideia de ficar de fora, o termo parte em guerra paira sobre nós como uma espada de Damocles, cada vez mais próxima, cada vez mais presente. Então, nesse caso, a Estônia seria parte em guerra? War dann Estland Kriegspartei? Bom, como eu disse, eu não colocaria tudo em cima de uma única medida. Mas, de fato, esse tipo de favorecimento, e olha que a gente já faz muita coisa, é algo bem diferente. Porque a percepção, e vamos falar disso, mesmo correndo o risco de sermos colocados de novo na mesma caixinha, a percepção do ponto de vista russo sobre a Estônia é a seguinte: eles sabem que a origem é a Ucrânia, mas o ataque com drones vem passando pelo território estoniano, vem da Estônia. E isso, dentro de um conflito militar entre Rússia e Ucrânia, é claro que faz parte, se é que dá para dizer que algo num conflito desses é normal, mas ainda assim é um confronto direto. Agora, o fato de que os estonianos, se foi realmente assim, permitiram isso, bom, eles vão ter que lidar com as consequências em algum momento. Vocês fazem parte disso também. O conselheiro do presidente russo Patrushev disse recentemente que a Marinha Real está coordenando as ações da OTAN para bloquear a Rússia a partir do Mar Báltico. Isso tem algum fundamento? Quando eu li isso, perguntei para algumas pessoas que ainda conheço, gente que ainda tem boas conexões com o quartel-general. Eles não conseguiram me confirmar essa informação. O que existe de fato é um planejamento, e isso é a base do planejamento, desde que o Mar Báltico passou a incluir a Suécia e a Finlândia como novos membros. Ele se tornou praticamente um mar da OTAN. Aquelas pequenas áreas lá em cima, Königsberg, Kaliningrado, aquele enclave e aquele longo acesso até São Petersburgo é basicamente tudo que restou para a Rússia. O plano, possivelmente nesse caso, seria bloqueá-los, não deixá-los sair em caso de conflito. Bom, eu mesmo recomendaria isso, mas não em tempos de paz. Nós estamos em paz. Eu acho que essa é uma questão realmente decisiva e que está se perdendo cada vez mais. A gente age como se, pelo menos é o que parece, estivéssemos à beira de uma guerra, de um ataque da Rússia contra a OTAN. Mas não há absolutamente nenhum sinal disso. Não importa quantas vezes alguns inspetores repitam isso diante das câmeras. E mais recentemente, como você sabe, o comandante supremo das forças aliadas na Europa, um general da Força Aérea dos Estados Unidos, de 4 estrelas, afirmou que não há absolutamente nenhum indício. Nos últimos 3 anos, os serviços de segurança e de inteligência americanos, que admito considero mais confiáveis porque trabalham com uma base de fatos mais sólida, também disseram que não há qualquer sinal disso. Então, lidar com essa situação nesse momento, e isso resume bem a questão, é sobre a retórica e sobre a forma de planejar. Ponto. Eu continuo sendo um soldado. A gente precisa estar preparado para se defender de qualquer inimigo, de forma que cause dissuasão. Mas como naquele dia, numa entrevista com o Koppel, o nome do cara me escapa agora, aquele blogueiro russo famoso, ou melhor, aquele blogueiro e apresentador que fala todas as noites, ele disse o seguinte: não dá para se surpreender se depois de cutucar a Rússia, de novo e de novo, por anos, com um ferro em brasa no olho, ela reagir. A gente precisa desescalar, na retórica, mas também na cabeça, no modo de pensar.
O senhor comandou, em 2016 e 2017, um importante grupo naval da OTAN no Mediterrâneo, a Força Marítima da OTAN número 2. O senhor conhece bem a região, conhece a situação por lá. Agora existe uma missão da União Europeia voltada para combater o tráfico de armas em torno da Líbia. E segundo as declarações de Kaja Kallas, a alta representante da União Europeia para os assuntos externos, essa missão agora seria redirecionada contra navios russos. O que o senhor acha disso? Isso é uma loucura. Então a Líbia tinha um motivo, por causa da guerra que acontecia lá. Isso é uma história, e tudo bem, pode-se entender. Com isso, quer dizer, é basicamente a mesma situação que a da Unifil. No fim das contas, trata-se de impedir que as partes em conflito, nesse caso, na Líbia ou no Líbano, consigam contrabandear armas para dentro do país. E isso faz sentido. Mas contra a Rússia, uma sanção desse tipo, o que se imagina com isso? Esse é o ponto. O Líbano, por exemplo, não tem condições de reagir. Eu tive lá pessoalmente. Os 2 barcos de patrulha que eles têm não fazem diferença nenhuma. E a Líbia? A mesma coisa. O que se acha que vai acontecer, afinal? Olha, eu vou falar bem direto. E não é só porque eu tô fora agora. Eu diria a mesma coisa se ainda estivesse ativo. Provavelmente eu seria expulso por isso. A Kaja Kallas é sinceramente uma persona não grata. E a União Europeia, convenhamos, não fez nenhum favor a si mesma ao colocar essa mulher como representante para assuntos externos. Mas isso é outra história. Essa ideia, de onde quer que tenha vindo, se ela inventou de manhã ou se foram alguns assessores, o que eu acho mais provável? Fazer algo assim contra uma potência nuclear, um acordo de sanções desse tipo, uma sanção em alto mar. O que é que se imagina que vai acontecer? Quer dizer, com petroleiros já é complicado e grave o bastante, mas isso pode acabar levando a uma confrontação. E esse confronto provocado com unidades russas, e aí, no fim das contas, pode acabar havendo um embate. Olha, isso não precisa necessariamente acontecer, mas eu realmente não entendo. Não é questão de fazer uma política de apaziguamento. Isso para mim é muito importante. A gente já falou sobre isso antes. As pessoas acham que quando se tenta entender a Rússia de alguma forma já é apaziguamento. Não é isso. É agir a partir da força, mas com consciência, sabendo se conter. Quando se tem poder, e a OTAN é mais poderosa, mais forte e militarmente superior à Federação Russa, disso vem uma responsabilidade. Fazer algo assim tem um caráter completamente diferente e nos coloca num outro nível de escalada. Nenhuma pessoa sensata pode achar que isso faz sentido. Então estaríamos em guerra, é isso mesmo. Eu digo o seguinte, se chegasse a um confronto direto e fosse preciso inventar alguma coisa, tudo bem. Mas se as tropas da OTAN, que estão posicionadas em algum lugar por causa do embargo, e essa é justamente a ideia, impedir que navios russos passem, se essas tropas estivessem lá e fossem acompanhadas por unidades de combate russas, que também teriam uma missão, ou seja, garantir uma passagem segura. Aqui a gente tem 2 motivações que se enfrentam. E isso pode levar a uma situação em que, se eles realmente romperem esse limite, o que é que eles vão fazer? Avançar, atirar na máquina, todas essas ações que podem acontecer num embargo, que a gente consegue imaginar. Aí não dá para se surpreender se o outro lado reagir e atirar de volta. E então temos um conflito local ali no terreno que pode se expandir. Quando a gente se ouve falando assim, qual começou a ter parceiro que visam bater com o Siri direito, nenes? Mesmo assim, temos que desbaf dessa. A questão aqui é expandir a guerra na Ucrânia para outros campos, porque os russos estão ameaçando em vários pontos cercar novamente as tropas ucranianas. Bom, é o seguinte, se você me permite, eu já falo demais, mas afinal você também está me perguntando.
A questão é simples. Se a gente olhar de cima para baixo, temos um quadro geral. E esse quadro, como você mencionou antes, inclui os ataques em São Petersburgo e agora, na noite passada, em Moscou. E eu considero isso totalmente legítimo. Quem é atacado precisa poder se defender e também precisa ser capaz de reagir de forma que o outro pare de atacar. Claro, isso é uma forma bem simplificada de colocar, mas é assim que as coisas acabam indo e voltando. Agora, sinceramente, eu fico cada vez mais apreensivo quando ouço pessoas como a senhora von der Leyen ou outros dizendo que a maré virou. Eu não sei que maré é essa que eles se referem. Sim, eles estão revidando. Eles também não fazem isso por conta própria, mas porque nós, alemães, ingleses e franceses, estamos ajudando bastante. Tudo bem, isso é de certa forma uma decisão política, mas quando a gente olha, e eu faço isso toda noite, vejo os relatórios da frente de batalha, dá para ver que a Rússia avança muito devagar. Então, eu realmente não sei onde é que a situação teria mudado a favor deles. A não ser pelo fato de que agora, claro, eles conseguem atacar com mais força usando drones. Mas o ponto decisivo, na minha opinião, e isso é interessante, é o que o chanceler disse ontem ou anteontem, depois da cúpula do G7 em Evian, na França. Ele disse: queremos trazer a Rússia para a mesa de negociações, queremos forçá-los a negociar e assim fazer com que parem. Por isso precisamos apoiar ainda mais a Ucrânia. E isso de fato é o que está acontecendo. Então, em relação à sua pergunta, há um certo deslizamento aí. Se a gente olha para outras áreas, até agora eram só os petroleiros, que são, claro, o próprio campo de batalha com os drones, agora talvez se vá para o mar, para todo lugar onde se tenta impedir o envio de armas e equipamentos. Até onde se quer ir com isso? Grande parte desse fluxo passa, por exemplo, pela China ou pela Coreia do Norte, pelas grandes linhas ferroviárias. Será que em algum momento se vai querer apoiar ataques a essas grandes ferrovias dentro da Rússia? Falta pouco. Não é preciso muito mais. E o urso russo, como mostra toda a sua história, se a gente se esforça um pouco para entender isso de forma histórica, percebe que a Rússia costuma esperar por muito tempo. E sempre se fala dessas linhas vermelhas. E ao que parece, essas linhas estão sendo ultrapassadas pelo outro lado. Seja lá quem for esse outro lado. E a Rússia continua sem reagir. E aí vem o golpe pesado. E isso precisa acontecer. E eu espero que também no Ministério das Relações Exteriores da Alemanha, onde de fato há pessoas muito competentes, não estou falando dos políticos, mas dos verdadeiros especialistas, dos grandes profissionais, que eles, apesar de todo o conhecimento que têm e da pressão que a liderança política naturalmente exerce, em algum momento façam o que no meio militar se chama de colocar o aço. Ou seja, reunir toda a coragem e dizer aos seus políticos, aos seus chefes, agora não dá para fazer isso. Estamos correndo um risco sério. Só podemos torcer para que sim. O professor Glenn Diesen, da Universidade do Sul da Noruega, recebeu recentemente 2 especialistas em geopolítica, o professor John J. Mearsheimer, da Universidade de Chicago, e o colega dele em Moscou, o professor Sergei Karaganov. Achei a conversa muito interessante, porque o professor Mearsheimer, que é americano, disse o seguinte: se a Rússia planejasse um ataque nuclear contra a Europa, segundo ele, Washington ficaria de fora. E o Karaganov respondeu que o alvo principal de um ataque nuclear russo também não seriam os soldados americanos. Sim, eu vi essa entrevista. O Karaganov também esteve com o Roger Kuppel, na Weltwoche. Ja, ich habe es gesehen. Karaganov war ja auch bei Roger Köppel in der Weltwoche. Ich habe ja selbst mit diesen auch schon ein Interview geführt. Eu mesmo já entrevistei essa pessoa. E o tema é sempre o mesmo, muito focado nessa questão. E principalmente, toda vez que passam algumas semanas, parece que a gente chega ainda mais perto dessa suposta catástrofe. A pergunta que fica é, quando isso vai parar? O Karaganov, isso precisa ser dito, como você também sabe, um verdadeiro linha dura. Aliás, ele faz parte de um grupo mais restrito de pessoas,
que, caso Putin precise deixar o poder, provavelmente teria um papel de bastante peso dentro da administração russa. In der russischen Administration findet. Was, gestatten Sie mir diesen Klammerwert, Permita-me abrir um parêntese aqui para todos aqueles que gostariam que o Putin caísse morto da cadeira amanhã, ou que simplesmente desaparecesse de alguma forma. Eu diria o seguinte, mesmo que eu veja isso de outro jeito, é melhor lidar com o diabo, que a gente conhece, do que com o diabo que não conhece. Porque se tivermos pessoas assim do outro lado, aí a situação muda completamente. Afinal, ele vive cobrando que a liderança russa ataque com muito mais força. Fecha parêntese. viel starker zuschlagen sollte. Klammer zu. Der Punkt ist der, das ist auch das ist die A questão é a seguinte, e essa é justamente aquela pergunta ampliada que você provavelmente me faria em algum momento. Se o nosso forte envolvimento nos torna parte direta da guerra, principalmente quando se fala na produção e no apoio com drones. Isso na prática é quase uma parceria conjunta, que acontece basicamente em Munique, no sul, onde estão as grandes fabricantes. Agora, se isso teria que levar a um ataque nuclear, bom, aí já é outra história. Mas, se eu fosse conselheiro, e acho que isso é quase um clichê, se eu fosse conselheiro da liderança russa e me perguntassem como impedir o fornecimento de material e também de conhecimento técnico, porque não é só a Ucrânia que tem esse know-how, nós também já desenvolvemos um bom nível de conhecimento. Nicht nur die Ukraine, auch wir haben ja mittlerweile gutes Know-how. Dann stelle ich mir weniger große Schläge vor oder Então, eu não imagino grandes ataques ou algo desse tipo, mas sim ações como interromper linhas de energia ou provocar fogo e destruição em uma dessas grandes instalações, o que teria um impacto muito maior no fornecimento e na entrega de drones. Ou seja, eu penso menos em um ataque nuclear. Acho que isso seria realmente a última das últimas opções. Talvez até mais do que uma última ratio, seria a derradeira mesmo. Porque se a Rússia, e isso o Gerasimov deixa bem claro na doutrina, se encontrar numa situação de interesse vital ou de emergência vital para a Federação Russa, o uso de armas nucleares faz parte das possibilidades. Então, talvez não precisemos esperar que algo caia sobre Munique amanhã, mas é possível imaginar que em algum ponto, de forma muito limitada, isso possa acontecer. Das wäre vorstellbar, ja. Você está sugerindo que a Federação Russa ainda teria maneiras, abaixo do limite nuclear, de restringir a transferência de conhecimento, drones e material militar. Que formas seriam essas? Com certeza. Auf jeden Fall. Ich meine, im Moment sind wir noch in einem klassischen konventionellen. Olha, no momento, a gente ainda está num tipo de guerra convencional, digamos assim. Ou talvez um pouco menos clássica, por causa dos drones. A primeira guerra realmente marcada pelo uso de drones foi aquela entre a Armênia e o Azerbaijão, há alguns anos. E agora a gente precisa reconhecer, e isso vai ter impacto em toda a nossa estratégia de defesa, em todas as forças armadas, que os drones não tripulados viraram padrão. Lembra de alguns anos atrás, quando se falava em drones armados? Meu antigo chefe, o Müller, que depois virou inspetor da Força Aérea, acabou até saindo por causa disso. Pois é, hoje a gente já está produzindo drones kamikaze. Heute produzieren wir Kamikaze-Drohnen. Es geht ganz, ganz schnell. Die Macht des Faktischen. Tudo acontece muito, muito rápido. O poder dos fatos, a guerra, o pai de muitas coisas. Eu acho que a Federação Russa, neste momento, e quem entende um pouco do assunto tem realmente essa impressão, está lutando com uma mão, ou até com um braço, amarrado nas costas. Por isso é tão perigoso continuar escalando o conflito sem, ao mesmo tempo, iniciar iniciativas diplomáticas. A diplomacia precisa vir primeiro. A espada só entra em cena quando a diplomacia falha. Mas sobre o Eric Vade, não quero me apropriar de méritos que não são meus. O Eric Vade disse recentemente, numa entrevista, que nós aqui na Alemanha parecemos até ter orgulho de não manter nenhuma ligação diplomática além do nosso embaixador, de simplesmente não conversar com o outro lado. Dá vontade de colocar a mão na cabeça.
A gente precisa conversar e também precisa pensar no que poderia acontecer se houvesse uma escalada abaixo do nível nuclear. Porque, se chegar ao nuclear, tudo muda de qualquer jeito. O que mais poderia acontecer? E eu não tenho certeza, não tenho essa impressão de que estejamos realmente preparados para isso. Principalmente do ponto de vista mental, intelectual, de atitude mesmo. No dia 22 de maio, os ucranianos atacaram com drones um alojamento estudantil em Starobelsk. 21 pessoas morreram. Starobelsk fica perto de Lugansk. Eu conheço aquela região e, pelo que pude observar, não há nenhuma instalação militar por ali. A Federação Russa afirma que foram encontrados componentes do sistema Starlink. Um repórter italiano esteve no local e disse que... isso eu agora... Teile italienischer Fabrikate gefunden worden, ist hier der Westen an Kriegsverbrechen beteiligt. Das würde ich jetzt... dafür bin ich noch zu sehr im Westen verhaftet und... Olha, para isso eu ainda sou muito ligado ao Ocidente e não quero me aventurar demais nesse tipo de conclusão. O ponto é o seguinte: quando a gente diz que num crime de guerra ou em qualquer outro tipo de ato, há participação material de outro país, automaticamente se cria uma ligação direta. Essa história do drone, por exemplo, me perguntaram em outra entrevista se era crível o que foi dito, que o drone teria se perdido. Bom, esses drones hoje em dia não se perdem mais. Pode até errar alguns metros, claro, mas atingir uma escola, num ambiente praticamente desmilitarizado ou com pouquíssima presença militar, isso não dá para justificar. Foi um ataque direcionado. Pelo menos é assim que eu vejo. Não teria outra explicação para isso. Por que não, sei lá, o posto de gasolina do lado, mas justamente esse alvo? Mas quero deixar claro, não, eu digo, isso não faz parte. Nós não somos parte de um crime de guerra. E além disso, isso não torna nada melhor. Existem crimes dos dois lados. Até agora sempre foi assim. A Rússia é o lado negro, as feras más, que só cometem crimes de guerra. A Ucrânia e nós somos os bons, os puros, que só fazemos o bem. Isso, claro, é uma bobagem. Estamos em guerra. E a primeira coisa que morre, como você mesmo sabe, é a verdade. A questão aqui é, o que a Ucrânia faz com as informações que nós fornecemos? O Starlink, no fim das contas, é basicamente informação via satélite. Eu espero numa condução de guerra que vem do Ocidente, que é apoiada pelo Ocidente, e isso vale para a Ucrânia também, na medida do possível, uma guerra conduzida de forma limpa. Ou seja, estamos falando de alvos militares, que naturalmente incluem infraestrutura de todo tipo. São coisas que, no essencial, têm relação direta com a guerra. A gente sabe que se fosse outra parte, não nós dois aqui, mas os russos, eles fazem isso. E o que os russos fazem nesse caso, com ataques que atingem prédios residenciais civis, isso não está certo. Eles não podem se isentar dessa responsabilidade. Por isso eu recomendaria com urgência dizer ao Estado-Maior, concentrem-se em alvos militares, ou em alvos que realmente sirvam para sustentar e prolongar o esforço de guerra. Mas sair por aí dizendo, nós somos então... Não, eu acho que é a Ucrânia que toma as decisões, a Ucrânia que conduz as ações. Então a responsabilidade é deles, não nossa. Der Vorstandsvorsitzende von Palantir. O diretor-presidente da Palantir esteve em Kiev em meados de maio de 2026 e conversou com as autoridades locais sobre desenvolver uma chamada kill chain, ou cadeia de eliminação, baseada em inteligência artificial. Isso aconteceu pouco antes do ataque a Starobelsk. Será que algo pode ter dado errado no uso dessa inteligência artificial? Vamos colocar assim, eu sei, claro, o que é a Palantir. Tenho uma ideia das capacidades que ela tem. E veja, há vários projetos diferentes dentro da Palantir. Ninguém pode excluir a possibilidade de erros, isso eu quero deixar claro. Eu acho que o controle direto de um drone, e eu já vi como isso funciona na prática, envolve o próprio veículo. Mas eles têm características diferentes. Um comportamento de voo um pouco distinto. Mas o ponto decisivo é o seguinte: quando a inteligência artificial,
E esse é o aspecto central. Quando a IA age de forma autônoma, sem depender de uma escolha de alvo feita por uma pessoa, ou apenas com base numa lista de alvos, ou seja, de forma aleatória, sem um veto final de um operador ou de um responsável. Então eu diria que sim, isso pode acontecer. Antes de tudo, é preciso dizer claramente, não deveria existir nenhum tipo de seleção de alvos, nenhuma lista de alvos, que inclua algo como um abrigo para jovens. A questão da inteligência artificial já foi, há anos, um grande tema também entre nós. Sim, todo mundo tem veículos não tripulados. Afinal, um míssil também é um veículo não tripulado. Mas essa escolha de alvos que atinge pessoas diretamente, sem que alguém, uma pessoa responsável, revise ou autorize isso, por qualquer motivo que seja, isso é inaceitável. Claro, um veículo militar ocupado por soldados é um alvo legítimo. É evidente que pode ser destruído. Mas algo como o que aconteceu ali, isso não pode acontecer. Não pode. Não deve acontecer. Só que, se tem uma coisa que a guerra nos ensinou, é que isso acaba acontecendo de novo e de novo. A escolha dos alvos. Die Zielauswahl, aber auch die Zielsteuerung der Drohnen und Mas o direcionamento das drones e dos mísseis também depende de dados de satélite dos Estados Unidos, do Reino Unido e do Ocidente. Esses dados são processados em Wiesbaden, nas Clay Barracks dos Estados Unidos. Isso fica em território alemão, basicamente. Então, nesse caso, estamos diretamente envolvidos na guerra, quando o atirador ucraniano só precisa apertar o botão, mas todo o resto vem de outros. De fato, não posso negar completamente isso. A gente já teve essa discussão na época da guerra do Iraque e também da guerra do Afeganistão, quando drones eram controlados a partir de Ramstein, parecendo voar do outro lado do mundo, e lá também matavam pessoas. No fim das contas, é difícil escapar disso. Nem da minha própria linha de raciocínio eu consigo sair. Claro que, por um lado, quero avaliar tudo de forma bem racional e neutra. Mas, por outro lado, eu também sou quem sou, com a formação e os valores que recebi. Se no fim das contas eu forneço tudo, e o último passo é do ucraniano, que só precisa apertar o botão, então a República Federal da Alemanha não vai mais conseguir se defender seriamente dessa acusação, de que a gente acabou se tornando parte dessa guerra. E olha, todo mundo sabe disso. Acho que foi numa outra entrevista, alguém me perguntou, mas em que momento a gente vira parte da guerra? Aí me contaram que existe uma definição científica, uma definição do Serviço Científico do Bundestag, que explica quando um país é considerado parte de uma guerra. E eu respondi o seguinte: se uma bomba cair no seu telhado, você sabe que já faz parte da guerra. Não importa se a definição oficial diz isso ou não. Quando eu me envolvo cada vez mais, de forma cada vez mais intensa nesse conflito, a ponto de a Ucrânia não conseguir mais lutar sem a minha ajuda, isso vira uma transição gradual. E no fim das contas, eu acabo me tornando parte da guerra. É assim que eu vejo. Como os russos podem reagir? Já houve ameaças nesse sentido, e essas ameaças precisam ser levadas a sério. Eu ainda tenho bons amigos, muitos que continuam próximos de mim, mesmo depois do que eu disse naquela época. E agora nessas discussões, eles dizem, sim, mas se a Rússia fizer alguma coisa, então nós também estaremos em guerra. E aí eu sempre digo, olha, voltando a essa declaração, se eu fico ali balançando uma barra em brasa no olho do adversário, é uma situação, não, ela não é simples, mas também não é tão complexa assim. Se eu passo o tempo todo garantindo que o outro tenha condições de causar danos, de matar e de alcançar algum tipo de sucesso no campo de batalha, e eu preparo tudo para isso, passo as coordenadas dos alvos, entrego o material, defino, sei lá, os corredores de fogo e depois me afasto dizendo, mas foi ele quem apertou o gatilho. Aí eu não posso fingir que tenho nada a ver com isso. Então, qual seria a reação? O que poderia ser a reação da Rússia? Ela diz o seguinte: se estamos numa situação de guerra, e é isso que estamos vivendo,
Mesmo que formalmente a guerra tenha começado com o primeiro tiro disparado pelos russos. Mesmo que a gente possa ver isso de maneiras diferentes ao longo do tempo, eu posso até não entender a Rússia em algum momento, mas eu teria que me preocupar com o fato de que eles possam identificar esses alvos. Como eu já tinha explicado antes, com aquele exemplo, onde é que são produzidos esses drones que não causam tanta pressão assim, ou outros sistemas de armas, seja quais forem? Eles não estão na Ucrânia. Eles estão, vamos manter o exemplo, na Alemanha, em Munique ou em outro lugar. Em Pfaffenhofen. Em Pfaffenhofen. In München oder anderswo, In Pfaffenhofen in wird der Taurus Pfaffenhofen, hergestellt. dann kann es durchaus sein, dass russische, und das ist ja in Deutschland ja noch viel einfacher, sich hier zu bewegen, als das an anderen Orten ist, dass es möglicherweise dann zu einem Anschlag dort an Que talvez aconteça ataque ali, naquele ponto. Por isso eu disse antes, não precisa ser um grande ataque nuclear. Dá para fazer isso de forma muito mais cirúrgica, muito mais direta. E aí a gente precisa se preparar para esse cenário de guerra. Eu preciso fortalecer Pfaffenhofen, preciso proteger os lugares onde esses drones são fabricados. E com isso, eu acabo escalando ainda mais. Não tem outra forma de explicar. Anders kann ich es nicht erklären. Der NATO-Oberbefehlshaber General O comandante supremo da OTAN na Europa, o general Cavoli, que o senhor mencionou há pouco, disse que a Rússia não está buscando um conflito com a OTAN. Mas o inspetor do exército Freuding discorda disso. Ele diz exatamente o contrário. E quem também discorda é Keir Starmer, o primeiro-ministro britânico. Segundo ele, até 2030 pode haver um ataque da Rússia contra a OTAN. Então quem está certo? Wer liegt jetzt richtig? Also, das können wir alle nicht. Die Glaskugel haben wir Olha, alle nicht. isso ninguém pode saber. Ninguém aqui tem uma bola de cristal. Então, no fim das contas, eu só posso falar com base na minha formação, no método de exclusão, ou de pesar um lado contra o outro. Eu já tinha dito antes, Kirovich, o americano, baseia ou faz suas afirmações principalmente em informações que nem eu nem você temos, que nem o general Freuding tem, e muito menos o Keir Starmer. Ou seja, quando eu comparo, mesmo que estatística seja, digamos, coisa para covarde, eu realmente vejo o seguinte: o que a Federação Russa tem, especialmente se a gente olhar para 2030 ou 2029, depois de 6 anos de guerra. Also nach 6 Jahren Krieg. Und es führt natürlich sehr wohl zu einer Abnutzung auch der Russen. E isso, claro, leva também a um desgaste das Forças Armadas russas. As forças russas, no entanto, em termos de capacidade e poder de combate, especialmente pela experiência que acumularam até agora, estão naturalmente muito mais fortes do que talvez estivessem antes da guerra. Mas, ainda assim, em 2029, 2030, já temos cerca de 140, 150, talvez 160 mil mortos de cada lado. Ou seja, uma parte enorme do exército russo já está no campo de batalha, morta. Isso significa que também há falta de pessoal. Precisamos de infraestrutura, precisamos de uma base econômica, os russos também precisam dessa base econômica, e assim por diante. Die Russen brauchen die wirtschaftliche Basis und. Und dann kommt jemand und sagt, nachdem ich also 6 Jahre... E aí vem alguém e diz que depois de eu ter travado 6 anos de guerra e ter conseguido reduzir isso em grande parte, não acabar totalmente, mas reduzir, acontece um ataque. Para mim isso é simplesmente absurdo. Mas mesmo assim eu não sei. Eu só acho que não faz sentido. O fato de o general Freuding e mais recentemente o general Neumann da Força Aérea falarem desse jeito, para mim tem a ver com o clima que existe hoje no país, com um certo estado de espírito que está sendo criado, alimentado. E sinceramente, eu nem entendo por quê. Na verdade, o papel de um Estado não é apenas fazer a população se sentir segura, mas sim garantir que ela não acabe em situação de insegurança. Por isso, eu fico um pouco chocado, a gente já falou sobre isso, com certas declarações. E se tem uma coisa que a gente aprendeu no curso do Estado Maior, no máximo ali, se não antes, é que o ser é mais importante que a aparência. Eu acho bom e correto que as Forças Armadas estejam bem preparadas, com esse tipo de financiamento que estamos vendo, mas sim com peças de reposição, munição, pessoal,
bom equipamento e agora com a nova tecnologia de drones. Isso é fundamental. Enquanto não nos declararmos neutros, a Federação tem o dever de manter forças armadas para a defesa. E essa defesa precisa ser realmente convincente. A dissuasão, e nisso eu continuo acreditando, foi algo positivo, mesmo que no fim das contas, a espada da guerra sempre pairasse sobre nós. Mas era o caminho certo. E ser mais do que parecer significa, me perdoe a expressão, fazer o trabalho e ficar de boca fechada. Treinar bem as pessoas, cuidar bem do equipamento, introduzir inovações, para que se um dia o campo de batalha realmente vier, e isso nunca se pode descartar, a gente esteja preparado. E quando se está em paz, é preciso se preparar para a guerra. Aí, claro, alguns podem ver isso de outro ponto de vista, mais ideológico. Mas o que está acontecendo aqui é o seguinte: muita gente faz discursos grandiosos, provoca, e dá para perceber que há outras motivações por trás disso. Na minha opinião, estamos nos deixando levar por um clima meio imprudente e até lamentável. E não é só na área militar. Outros setores civis também falam desse jeito. E veja, Sr. Bab, o senhor ainda não me conhece há tanto tempo, mas quando eu estava nas Forças Armadas, eu nunca fui conhecido como alguém pacifista. Sempre defendi que a gente precisa ser capaz de lutar. Precisamos estar preparados. Eu não diria lutar hoje à noite, mas temos que estar prontos. Se amanhã, ou até hoje à noite, algo acontecer, temos que ser capazes de nos defender. Essa é a tarefa. E por isso eu achei, e essa é a minha pombinha da paz, a minha pequena pombinha da paz, eu achei o ouriço, que era um símbolo antigo das Forças Armadas Alemãs, muito bom, a ideia de uma paz que sabe se defender. Nós somos capazes de nos defender como o ouriço, e de forma realmente convincente. Mas somos pacíficos. Nós não queremos guerra. O princípio da paz na Constituição é uma orientação muito clara. Mas esses discursos que estão acontecendo agora, e o jeito como se cria um certo clima no país. E tem mais uma coisa, algo que para mim é realmente importante. Talvez eu tenha percebido isso ainda mais depois que saí do cargo, e não porque eu tenha algo a me reprovar, mas porque tenho contato com muita gente, também com russos, também com ucranianos. Eu sou ex-participante do Seminário de Oficiais Germano-Ucraniano e ainda mantenho bons contatos de lá. Essas pessoas falam de um jeito bem diferente do que a gente costuma ouvir do Zelensky e de outros. Desde que eu tenho convivido com russos de uma forma completamente nova para mim, eu fico pensando, que crimes nós cometemos em nome da Alemanha, em solo russo, também em solo ucraniano? O que foi que a gente fez lá? Talvez quando eu era mais jovem, eu tenha tratado isso mais como algo histórico, distante. Mas eles nos estenderam a mão. E isso não é para acusar ninguém, nem para justificar nada, e muito menos para desculpar como essa guerra começou. Mas agora vê como a gente está, em parte, desumanizando os soldados russos. Ultimamente apareceu um desses economistas de guerra, que nem chegou a servir no exército, provavelmente por covardia, preguiça ou sei lá o quê. E ele ainda acha graça quando mostra soldados russos pulando do tanque antes que o drone acerte. Esse tipo de coisa, essa forma de mostrar, de noticiar, de falar, eu acho inacreditável. E como alemão, sinceramente, é vergonhoso para mim. Não é quase vergonhoso. É realmente vergonhoso. É constrangedor. Rearmar e falar sobre isso, tudo bem. Mas rearmar para dissuadir, para proteger a população alemã, como manda a Constituição. Isso é necessário, contra qualquer ameaça. E se forem os russos, então são os russos. E lutar, se for preciso. Mas essa maneira de se meter nesse conflito, de falar como se já estivéssemos dentro da guerra, isso, para mim, é inaceitável. Os russos têm hoje cerca de 800 mil soldados no leste da Ucrânia, forças treinadas, profissionais. Mesmo assim, o general Donnerhoff, do lado americano, o general Naumann e o general Freuding ficam batendo o sabre, sabendo muito bem que a Bundeswehr, o exército francês e as forças britânicas talvez conseguissem reunir um corpo expedicionário de 60, 70, no máximo 80 mil homens.
Concordo com o general Couillard. Esse corpo expedicionário seria dizimado em uma semana. Então qual é o sentido disso? Olha, eu quero dizer o seguinte: o general Naumann, eu já o conheço há bastante tempo. Para mim, o general Naumann é o melhor oficial que as Forças Armadas alemãs tiveram desde a Segunda Guerra Mundial. Por isso eu levo muito a sério a opinião e o julgamento dele. Mas sempre fica a questão: é um julgamento militar ou é um julgamento político? Do ponto de vista militar, ele provavelmente tem razão. Eu diria o seguinte: 800 mil soldados não estão só no leste da Ucrânia, mas também posicionados nas fronteiras, naquilo que antigamente se chamava os 3 distritos militares ocidentais. Na verdade, o que a gente poderia fornecer, e só isso já seria uma questão, isso só faz sentido se houver uma guerra de verdade. Então, o que a gente espera, afinal? E aí chegamos a um dilema. De um lado, tem aqueles que dizem que a guerra vai começar praticamente depois de amanhã e que os russos vão atacar todo mundo, por qualquer motivo, seja lá qual for. Essas pessoas veem que uma cidade como Pokrovsk, onde eu já estive, faz um ano, os russos estão tentando avançar lá há 18, 19, 20 meses e não conseguem. Tudo bem, em Sloviansk eles estão avançando agora, mas no sul, perto da Crimeia, estão perdendo um pouco de terreno no momento. Mesmo assim, esse modo de agir, mesmo que, como eu disse, pareça que temos uma mão amarrada nas costas, é essa mesma força que, segundo dizem, vai nos invadir em 4 anos, e depois de amanhã estaria no portão de Brandemburgo, como Jens Spahn falou na época, e pouco tempo depois em Lisboa. Isso, claro, é um absurdo. Por outro lado, e esse é o ponto, estamos agora nos rearmando, ou melhor, reforçando nossas capacidades para que possamos ter uma dissuasão suficiente. Exemplo de if you are saying, que Massachusetts, France, Inglaterra, e all, sem apoio de ganos Hounds, sem nada, estaneis your plates perdidos. Ohne der NATO sind wir hoffnungslos verloren. Jedenfalls würde ich diesen Krieg so nicht beginnen. De qualquer forma, eu não começaria essa guerra desse jeito, nem a conduziria assim. Mas se a gente olhar só as estatísticas, quantos soldados, quantos tanques, navios, mísseis nós temos, deixando de lado o poder nuclear, o Ocidente, mesmo sem os americanos, é superior. Então por quê? E essa é para mim a questão central. Por que a Rússia, por que a Federação Russa atacaria a gente? Ninguém me deu uma resposta para isso. Nem Freuding, nem Neumann, nem Pistorius, nem Steinmeier. Ninguém me apresentou uma motivação que pudesse levar a Rússia a dizer: agora vamos atacar a Europa. Por que eles atacariam a Holanda? Por que atacariam a Alemanha? Ou a Áustria? Ou a Itália? Por quê? Será que toda essa exibição de força serve para distrair a população, enquanto o dinheiro dela é tirado do bolso para financiar o aumento dos gastos militares e acaba indo parar nas mãos das empresas de armamentos, principalmente nos Estados Unidos? Então, isso com certeza tem um papel importante. Comunicação externa é sempre também comunicação interna. O rearmamento, essa guerra, serve antes de tudo, como eu acabei de explicar, para reforçar as forças armadas aqui na Alemanha. Vamos ficar no nosso caso. E isso custa dinheiro. Eu ouvi em algum momento, talvez no programa do Lanz ou em outro lugar, que em 2029 o orçamento federal vai ser composto só de gastos sociais, defesa e pagamento de dívidas. E para outras coisas praticamente não vai sobrar nada. Então em algum momento vai ser preciso começar a realocar recursos, senão essa república toda vai acabar explodindo nas nossas mãos. Eu acho que não se trata tanto de desviar a atenção desse caso. Acho que a questão é outra. O apoio do SPD, da União, dos Verdes, enfim, de pessoas que antes a gente diria que jamais tocariam numa arma, nem com um alicate, e que agora de repente estão todas empolgadas com a guerra. Essas pessoas querem ser eleitas. E elas são, ou querem ser, eleitas num cenário numa república em que não dá para ganhar a eleição falando de tecnologia militar, de rearmamento, ou de política de segurança e de política externa. Na Alemanha, se ganha eleição falando de
trabalho, de questões sociais e de saúde. Esses são os grandes temas. Depois vêm outras coisas. Mas agora vocês ouviram, acho que foi uma pesquisa do INSA, dizendo que 70% dos alemães estão preocupados e veem a Rússia como o maior inimigo. Olha, não é que eu viva sem preocupações, mas não me passa pela cabeça acordar de manhã e pensar se a Rússia vai me atacar no dia seguinte. Existem outras coisas com que eu acho que esse tipo de retórica, esse tipo de clima, do qual a gente falou antes, é criado para justificar isso, para justificar essas somas enormes de dinheiro. E, o pior de tudo, o que eu vou dizer agora, mas ainda assim é a minha visão. Tem duas coisas que não saem da minha cabeça já faz um tempo, inclusive durante essa conversa. Então vou dizer logo. Sempre se fala que em 2029 a Rússia estaria pronta para nos atacar. Mas essa afirmação não faz sentido, porque ela já estaria pronta antes disso. Então não preciso esperar até 2029. Às vezes eu me pergunto, para que exatamente queremos estar preparados? Para nos defender de um ataque ou para estarmos prontos para fazer guerra nós mesmos? A sua resposta? Eu não sei. Espero que seja a primeira opção, que estejamos em condições de forma convincente, como já deveríamos estar, evitar que a guerra aconteça. Do ponto de vista russo, a situação é vista de um jeito bem diferente. As pessoas que ocupam cargos de responsabilidade me dizem isso, e também conhecidos meus comentam. Napoleão tentou, Hitler tentou, e agora o Ocidente está tentando de novo. Bom, o Ocidente já tinha tentado isso antes, logo depois da Primeira Guerra Mundial, tentando entrar por meio da Pérsia. Então, vamos deixar uma coisa clara: entender a Rússia, ou pelo menos tentar entendê-la. Eu conversei uma vez com a senhora Kronschmaus, que realmente conhece o assunto a fundo, e ela diz exatamente isso. A gente deve fazer de tudo para que o suposto adversário não se sinta seguro demais, mas que sejamos tão abertos, tão transparentes e tão diplomáticos que as nossas ações não levem o outro lado a erros de cálculo ou reações equivocadas. Mas para isso, é preciso dizer a pessoas como Freuding, ou especialmente agora Neumann, embora sejam casos isolados, há outros também, que se contenham nesse ponto. E isso, claro, vale também para os americanos. Eu acho que é exatamente isso. A gente precisa fazer mais. Eu continuo com a mesma opinião, e talvez aí a gente pense um pouco diferente. Eu continuo achando que o reforço e a modernização das Forças Armadas como forma de dissuasão são corretos. Mas se houve um mérito naquela decisão dupla da OTAN, que aliás não foi a União que implementou, e sim algo que surgiu de forma muito consciente sob Helmut Schmidt, e que ele conseguiu negociar com o presidente americano, foi justamente esse. Nós nos armamos, mas também dialogamos. Estendemos a mão, mantemos os canais diplomáticos abertos para conversar, para alcançar um certo nível de entendimento e, aos poucos, voltar a reduzir os armamentos e reconstruir uma base de confiança. E o fato de que hoje parece que a gente nem quer mais isso, aparentemente nem quer mesmo, embora um político sentado aqui, com medo de que alguém ouça ou leia o que ele diz, talvez afirmasse o contrário. É isso que mais me preocupa. No dia 12 de fevereiro de 2025, o grupo de contato da OTAN sobre a Ucrânia se reuniu. E o ministro da Guerra americano, agora já se pode dizer assim de novo, Pete Hegseth, afirmou que os europeus precisam fazer mais, que eles devem preparar suas populações para suportar um aumento nos gastos com armamentos. E no fundo ele deu a entender, sem citar a Rússia diretamente, que os europeus devem manter a Rússia ocupada pelo lado ocidental, para que os Estados Unidos possam se voltar para a América do Sul e principalmente para a China. Isso é uma divisão de tarefas. A guerra na Ucrânia está sendo europeizada para que o hegemon tenha campo livre na Ásia. Olha, eu não usaria tanto a palavra hegemonia, mesmo que ela, claro, faça sentido aqui. Mas acho que a gente já falou sobre isso antes e também em outros contextos. Uma potência imperial, uma força que atua num nível imperial,
pensa, debate e age de forma imperial. Não imperialista. Isso me pareceria tendencioso demais. Nós que somos uma potência pequena, talvez em breve nem isso mais, talvez só uma potência média do ponto de vista econômico, agimos mais dentro do concerto da União Europeia. E da minha perspectiva, isso às vezes parece algo mais regional, até meio provinciano. Os americanos, por outro lado, e isso não tem nada a ver necessariamente com o Trump. Muita gente acha que tudo de ruim vem dele, mas algumas coisas são simplesmente curiosas. Na verdade, já sob o Barack Obama, e até antes, começou o chamado movimento de afastamento da Europa em direção à Ásia. Ou seja, o foco geopolítico está se afastando do meio do continente europeu e se voltando para a Ásia, especialmente para a China. Por isso, o Japão e a Coreia do Sul vão se tornar parceiros muito mais importantes para os Estados Unidos nos próximos anos, junto com outros países também. Entre eles a Indonésia e, de certa forma, a Malásia, que vão ter um peso maior do que tem hoje na Europa. Eu não acho que os americanos vão se retirar completamente da Europa. Eles fizeram isso depois da Primeira Guerra Mundial. Criaram a Liga das Nações e depois praticamente saíram de cena no palco mundial. Esse erro, acredito, eles não vão repetir. Mas o que eles estão mostrando agora já estava lá, escrito por Zbigniew Brzezinski em O Grande Tabuleiro de Xadrez e também em muitos outros livros. Há também outros, que você talvez chamasse de falcões, e eu não discordaria totalmente, que dizem o seguinte: precisamos de uma divisão de tarefas. Os americanos já não conseguem mais fazer tudo sozinhos. A China é grande demais e forte demais para isso. E outros países, como a Índia, estão se preparando para se tornar igualmente poderosos. A Índia também é uma potência nuclear, não dá para esquecer disso. E aí entram países como o Brasil e a África do Sul. Ou seja, todos aqueles que fazem parte dos BRICS. E a formulação que Trump usou com a sua doutrina Monroe, originalmente de 1823, apresentada pelo então presidente americano, foi basicamente: nós cuidamos da nossa própria hemisfério. Naquela época, a ideia era que a Europa ficasse de fora, mas acabou com o pé dentro. E agora estamos chegando à costa oposta. Toda potência imperial, toda grande potência, precisa conseguir controlar de alguma forma a costa do outro lado. Eles continuam junto com a gente, o que significa que também participam do controle. E agora a questão é controlar junto a costa do Pacífico. Isso inclui os grupos de porta-aviões, inclui o porta-aviões flutuante, que é o Japão, e inclui, principalmente, a Coreia do Sul. Os outros ainda não totalmente, e a Austrália, claro, de certa forma também. Nas próximas décadas, se a China continuar como vem fazendo, e os números vindos de lá são impressionantes, até assustadores. Eu sempre me surpreendo com o fato de que aqui na Europa, a gente ainda vê a China como algo tão distante. A China é um perigo muito maior, porque age de uma forma completamente diferente. Eu acho que isso vai nos atingir nos próximos anos. É algo que está por vir. Essa divisão de tarefas, na verdade, já está acontecendo. Sobre a guerra, o Trump deixou bem claro, e isso ficou evidente em Anchorage depois do encontro dele com o Putin, que eles, ou seja, a Rússia, são percebidos de outra maneira. Em Kiev, eles acabaram envolvendo o Trump de novo, ou melhor, os americanos, para garantir um apoio total. Mas eu acredito que os Estados Unidos não vão mais liberar dinheiro. Agora eles estão focados no Oriente. E nós é que teremos que lidar com isso aqui, localmente. Quer dizer que a divisão transatlântica da OTAN é um mito? Der Riss, also den Riss würde ich das nicht nennen. Viele glauben ja immer, Amerika ist Trump, Trump ist Amerika, das ist natürlich dummes Zeug. In Amerika gibt es noch ganz andere Kräfte und ich denke, dass diese Eliten, die dort sind, das mit Trump nur mittelbar was zu tun. Es ist entscheidend, Trump darf ja nur noch diese Amtszeit machen, es gibt keine weitere. Ich glaube, würde selbst gewählt werden. Na gut, müssen wir abwarten. Acho que ele seria eleito por conta própria. Bom, vamos ver como vão ser as eleições de meio de mandato. Mas o Rubio talvez fosse um pouco mais moderado que o J.D. Vance. Só que, se pessoas assim vierem depois, isso que você acabou de descrever vai se consolidar.
Todos nós ainda lembramos bem do discurso do J.D. Vance na Conferência de Segurança do ano passado. Foi bem forte. Infelizmente, ele tem razão em muita coisa. Talvez não em tudo, mas eu acho que não deveríamos falar em ruptura. Eu acredito que as elites americanas sabem muito bem que não dá para seguir sem a Europa. Porque é ali que a Rússia está envolvida, de certa forma. O Oriente Próximo e o Oriente Médio. A gente está vendo isso agora, depois desse plano de 14 pontos com o Irã. Vai ficar claro até que ponto os Estados Unidos ainda conseguem controlar de fato o Oriente Médio e o Oriente Próximo e continuar tendo um papel decisivo ali. Então talvez a gente na Europa vá viver uma segunda fase, depois de termos acreditado que aqueles 500 anos de domínio europeu tinham acabado, e que agora talvez precisemos voltar a atuar com mais força nessa região. A potência hegemônica já não consegue mais agir sozinha, os Estados Unidos. Dá para ver isso agora no memorando de entendimento com o Irã. É preciso chegar a um compromisso. E isso significa para a Alemanha que a República Federal vira, por assim dizer, o xerife auxiliar exemplar contra a Rússia? Não, eu não acho isso. Eu penso que nós, alemães, Bom, isso é algo que também aprendemos com a Segunda Guerra Mundial. Acho curioso perceber, quando me ouço falando, que hoje eu tendo mais ao equilíbrio e à moderação do que antes, do que eu teria dito quando era mais jovem. Então nós, especialmente os alemães, naquela época, de fato, tínhamos a maior força militar convencional da Europa, se deixarmos a Rússia de fora por causa da União Soviética. Por isso eu digo, é melhor parar com essas frases de efeito e primeiro mostrar do que somos capazes. Não, nós alemães temos essa tendência. Já naquela época, durante a formação dos blocos, a República Democrática Alemã era o aluno exemplar da União Soviética. E nós éramos o aluno exemplar dos Estados Unidos. Nós vamos ter um papel importante, se aceitarmos isso. Eu só quero dizer uma coisa. E olha, eu sei que estou me arriscando aqui, como já fiz na Índia, mas acabei tendo razão em tudo que disse lá. Quando essa guerra acabar, eu acredito que, como seres humanos e como humanistas, a gente quer que ela acabe logo, embora os geopolíticos vejam isso de outra forma, especialmente os britânicos. Mas eu acho que quando essa guerra terminar, vai haver um cessar-fogo, algum tipo de acordo de paz e depois virá o desarmamento e o que mais acontecer a partir daí. A gente já está vendo agora a abertura dos primeiros capítulos para a entrada da Ucrânia na União Europeia. Um processo que, na minha opinião, vai levar pelo menos uns 10 anos. De qualquer forma, eu acho que, quando a gente acredita que o dinheiro, especialmente lá na Stauffenbergstrasse, em Berlim, onde fica o Ministério da Defesa, que esse dinheiro está sendo despejado alegremente em pacotes de centenas de bilhões no orçamento militar, no chamado Plano 14, eu acho que isso é um mito. Se eu fosse um administrador regional, um prefeito ou alguém responsável por educação, saúde e outras áreas, eu olharia para este país, que está se deteriorando bem diante dos nossos olhos. E digo mais, fiquei realmente chocado com essa orgia de endividamento promovida por um chanceler que nem sequer foi eleito e que, em total negação ou total abandono das promessas de campanha, acabou enganando todo mundo. Aí ele disse, se você se lembra, o então futuro ministro da chancelaria, Frey, que os cidadãos nem estavam tão preocupados com o fato de o dinheiro ter sido usado por uma, vou dizer assim, de forma incorreta, por uma medida dessas, mas que o que eles queriam mesmo era ver o que seria feito com esse dinheiro. Eu acho isso um engano. Mas tudo bem. Eu esperava que neste país muita coisa precisasse acontecer, especialmente em infraestrutura. E quando essa guerra acabar, as pessoas vão sim se perguntar, e também aqueles responsáveis, vocês ainda querem investir centenas e mais centenas de bilhões em armamentos, em uma guerra, ou em preparativos para uma guerra que já nem existe mais? E aí eu simplesmente parto do princípio de que o poder e as circunstâncias acabam determinando isso.
A imprensa também vai mudar de lado de repente. A gente vai ver isso acontecer, como sempre acontece. Daqui a pouco vão dizer que é preciso fazer mais pela população e por este país. E só um detalhe, porque você está misturando as coisas, ou melhor, porque isso está tudo ligado. O plano de defesa da Alemanha, esse chamado Plano da Alemanha, prevê transformar o país num grande ponto de passagem para todos os movimentos militares em direção, basicamente, claro, ao leste. Eu ainda tenho bons contatos e sempre se perguntava quem foi que vazou aqueles documentos que saíram do ministério. Hoje eu sei quem foi. E de vez em quando eu até me beneficio disso. A gente simplesmente não tem a energia elétrica necessária para mover essas enormes unidades militares. As pontes estão danificadas, as estradas não aguentam o peso, e é por ali que os tanques precisam passar. O sistema ferroviário na Alemanha, então, é praticamente um desastre por si só. Ou seja, é realmente importante investir muito dinheiro em infraestrutura. Isso serve tanto para o uso militar, quanto para o bem-estar e o desenvolvimento do nosso país. Mas nada disso está acontecendo. Pelo menos não na escala que foi prometida. Eu acho que nós, cidadãos, precisamos cobrar muito mais dos nossos políticos, na medida em que temos influência, para que eles finalmente comecem a agir. Será que a elite política da Alemanha se envolveu tão profundamente na guerra na Ucrânia, provocada também pelos Estados Unidos, que agora não consegue mais sair dela? Essa elite precisa ser substituída. Olha, a palavra envolvido é um pouco forte. Tem uma conotação meio pesada, mas de fato é assim. Esse envolvimento com a guerra e tudo que vem junto com ela ocupa, na minha opinião, espaço demais no dia a dia da política. Claro, a gente não está num jardim de infância. Não é que só dá para fazer uma coisa depois da outra, primeiro isso, depois aquilo. As coisas podem acontecer em paralelo. Mas eu acho que a guerra, os bilhões que vão para lá, os armamentos que vão para lá, as coisas que são produzidas e enviadas para lá, já teve até secretários de Estado, ex-secretários, que disseram que deveríamos assumir todo o orçamento da Ucrânia. Essa é uma situação que poucos políticos realmente encaram. E não estou aqui para fazer propaganda de nenhum partido, até porque eu nem sou filiado a partido nenhum. Mas no momento, para mim só existe um partido que realmente mostra uma perspectiva diferente. Isso não quer dizer que esteja sempre certo. Às vezes também erra em alguns pontos. Mas é preciso trazer algo novo. E eu quero dizer, não sei se já dá para perceber, eu não estou tão dentro assim dessa bolha de Berlim, mas pode ser que haja mudanças. A gente precisa de uma visão mais sóbria, uma relação mais racional com a guerra. Precisamos também de uma visão mais equilibrada sobre as novas configurações geopolíticas, inclusive aqui na Europa. E tem ainda a questão, o papel que estão tentando nos atribuir. Será que a gente consegue mesmo assumir esse papel? Não adianta simplesmente colocar dinheiro em algum lugar e achar que isso resolve. A gente precisa se perguntar, somos nós, como você chamou antes de xerife auxiliar, somos mesmo isso? Queremos voltar a ser a grande potência convencional da Europa, aquela que acaba decidindo tudo? Há pouco tempo, Karl Eckhard Esch, um conhecido publicista e autor, escreveu que existem sim vozes na Europa, e eu fui dar uma olhada, até porque tenho certa ligação com a Espanha. E em jornais espanhóis, não só nos de esquerda ou de direita extrema, se lê claramente. Ouve-se o que dizem pessoas como Freundling, Neumann ou Merz. Lá, isso é recebido de um jeito diferente. E o mesmo acontece na França. Tudo isso precisa ser comunicado também. Não basta simplesmente comprar armas e mandar armas, equipamentos e dinheiro para a Ucrânia. Isso, por si só, não resolve. A gente precisa entregar outras coisas também. E no momento não estamos fazendo isso. A Alemanha está se deteriorando, como o senhor mencionou. Ao mesmo tempo, está sendo formada uma brigada de tanques na Lituânia. Do lado russo, isso é visto como uma violação do Tratado 2+4, que trouxe a reunificação alemã.
Sim, isso é outra coisa. Recentemente, alguém me perguntou sobre isso no jornal Ostdeutsche Allgemeine. Mas o Tratado 2+4 não se refere à Lituânia. Na época, ele tratava dos novos Estados Federados, ou seja, do território que se uniu à Alemanha. A ideia original dos contingentes nos 3 países bálticos, e nós, como eu disse, fomos para a Lituânia, era o que se chamava de conceito de fio de disparo, ou gatilho. A lógica era a seguinte: se os russos atacassem a Estônia, ou qualquer outro país, se tornassem agressivos ali, haveria um contingente da OTAN presente no local. Isso significava que a aliança seria automaticamente envolvida. Toda a OTAN seria afetada por isso. Quer dizer, se um for atacado, todos estão envolvidos. Enviar agora uma brigada para lá tem, claro, um valor simbólico muito forte. Mas ainda assim, se a gente acreditar no que os colegas do Exército vêm dizendo há anos, o problema é o chamado corredor de Suwałki. É aquela espécie de desconexão, uma pequena separação entre o restante do território da OTAN e os países bálticos. Nesse caso, eles ficariam cercados ali. Mas isso já seria entrar demais em tática militar, e aí eu acabaria me perdendo. Se fosse só pelo símbolo, por marcar presença ali no Stolperstein, não teria sido preciso mandar uma brigada inteira. E considerando que a gente precisa das nossas próprias forças, além de tudo que já estamos enviando para a Ucrânia, para primeiro ficar realmente preparado para a guerra, como o ministro Pistorius sempre cobra, o que eu, no geral, até acho certo. Eu só acho essa palavra infeliz. E para ser sincero, soa meio desajeitado. Dava para ter escolhido uma expressão mais interessante, mais adequada. Então, para mim, isso tudo é uma história sem sentido. Poderiam ter evitado. Não faz o menor sentido. Essa brigada na Lituânia é vista pelos russos como uma violação do Tratado de Unificação. O economista americano Jeffrey Sachs escreveu uma carta aberta para Friedrich Merz, e ele argumenta o seguinte: alguém acredita, de verdade, que quando foi decidido, lá atrás, que não haveria forças da OTAN no território dos novos estados alemães, os russos teriam aceitado que forças da OTAN se instalassem ainda mais a leste e que houvesse novos países candidatos a entrar na aliança? Como o senhor vê essa questão? Essa é a história desde 1991, 92, começando com a coletiva de imprensa, ou melhor, com as declarações à imprensa do então secretário de Estado americano James Baker e de Genscher, que disseram claramente nenhum centímetro para o leste. Eu digo isso para dar a quem está ouvindo ou assistindo agora pelo menos uma perspectiva. De um lado, sim, é de certo modo um movimento dinâmico: Estônia, Letônia, Polônia, Tchequia, Hungria e todos os outros. Estados soberanos que pedem para entrar como membros dessa aliança militar ocidental. Eles têm o direito de fazer isso. São soberanos para isso. E, ao mesmo tempo, havia a declaração: não se avançaria para o leste, seja lá o que exatamente se quis dizer com isso. Eu também teria dito que o entendimento era esse. E aí vem, por exemplo, um certo senhor Kiesewetter, que todos nós conhecemos, e outros, dizendo que esse pedido de admissão não poderia ter sido recusado. Pois é, esse seria exatamente o meu ponto. Seria, claro, tudo isso é seria, teria, poderia, já faz muito tempo. Mas eu teria dito que no caso da Polônia, da Tchequia e da Hungria, levando em conta a solidariedade e principalmente as agressões dos russos na Polônia, na Tchequia, em 1968, e na Hungria, em 1956, eu teria deixado sim uma regra especial para eles, por causa das experiências terríveis que tiveram com o Exército Vermelho, com os russos. Mas todos os outros, que, claro, também gostariam de garantir isso para si mesmos em caso de dúvida, poderiam ter sido incluídos em outro tipo de aliança de segurança, uma espécie de proteção, ou o que quer que fosse. Isso é só uma forma de falar rapidamente. Mas o fato é o seguinte, e aqui voltamos ao Hirsch, o Mearsheimer diz algo parecido. A presença de tropas alemãs lá, eu olho mais pelo lado funcional.
Para mim, isso não faz sentido. A brigada é pequena demais para conter um possível grande avanço russo em direção ao Báltico. E o argumento de que, nesse caso, a Alemanha também estaria envolvida. Bem, isso já aconteceria mesmo com uma companhia. Então, para mim, tudo isso parece bastante forçado. Acho que aqui também entra um pouco de vaidade. Nós, alemães, queríamos mostrar como somos. Nada de fazer as coisas pela metade. Os franceses, eu sempre lembro disso. Os franceses, os britânicos e todos os outros que vivem cobrando o que deveríamos fazer em relação à Ucrânia e ao Báltico. Eles mesmos se seguram bastante, até porque simplesmente não tem mais dinheiro. E todo mundo ainda acha que nós temos muito dinheiro, o que já não é verdade. Na minha opinião, isso é um erro funcional. E do ponto de vista simbólico, também é um erro. Não havia necessidade de ir além do contingente que já foi enviado. Esse teria sido o meu conselho. E eu posso dizer o seguinte, eu não concordo necessariamente, mas consigo entender que os russos, claro, se apropriem disso e digam tudo bem, nós avaliamos, julgamos e analisamos a situação desse jeito. Nós acabamos fornecendo, e é isso que eu quero dizer, com a retórica de que já falamos hoje à tarde, com essas medidas, com esse tipo de discurso, nós seremos o exército convencional mais forte. E também com esse tipo de fala, amanhã ou ainda hoje à noite, vamos arrasar Kaliningrado. Isso não é necessário, não resolve nada, é conversa fiada. Reforçar as forças armadas, ter capacidade de dissuasão e comunicar essa capacidade também por vias diplomáticas, isso está certo. Mas esse comportamento de grande potência, esse jeito de falar como se fosse o mais poderoso, não ajuda ninguém e só provoca mais tensão. Desde o começo da invasão russa, tem faltado justamente as iniciativas diplomáticas que o senhor vem pedindo, tanto por parte da União Europeia quanto principalmente do governo alemão. Agora o senhor está planejando algo. Há pouco tempo a gente falou sobre um apelo. Os eurodeputados Rolf Firmenich e Michael von der Schulenburg estiveram recentemente em Moscou, junto com Alexander von Bismarck, buscando diálogo. O que precisa ser feito agora? Que opções ainda restam para alcançar a paz? Eu acho que isso também está aí para ilustrar, mais uma vez, esse termo tão usado do dilema. De um lado, e acho que dá para dizer isso, a gente já comentou antes, de um lado dá para ver o que estamos tentando fazer. E eu acho que seria injusto dizer, e eu nunca aceitaria essa acusação, que a gente está traindo nossos próprios esforços aqui na Alemanha. Eu sou um patriota, e para mim patriotismo também significa mostrar limites para os amigos, não só para os inimigos. Às vezes, confesso, me bate um certo cansaço quando vejo tudo que a gente faz, tudo que a gente escreve. Você escreve livros, eu participo de alguns, e agora estou escrevendo meu próprio livro também. A gente está por aí, tentando convencer as pessoas a olharem as coisas de outro jeito. No exército, a gente costuma dizer, dá um passo para trás do mapa da situação, para conseguir enxergar o quadro todo. E é isso que tentamos fazer, buscar caminhos para sair desse dilema. Mas, por outro lado, às vezes eu penso, quer saber? Me deixa em paz. Eu vou para minha casa na Espanha, fico olhando para o mar e brinco com meu cachorro. Isso também fez muito bem. Muita gente talvez diga, melhor você fazer isso mesmo, porque a sua voz só atrapalha. Mas ainda temos planos pela frente. Eu acho que a gente deve continuar, mesmo que seja só como um pequeno espinho, cutucando aqueles que acham que ainda precisam fazer mais. Eu continuo firme na minha posição. Eu venho de um ponto de vista diferente. E é justamente isso que sempre me criticaram. Dizem que eu sou pró-Rússia, só porque não entro nesse tipo de retórica. Mas eu mantenho o que disse. Acho certo fortalecer e modernizar as Forças Armadas, para garantir uma capacidade de dissuasão. No melhor sentido, como o ouriço que sabe se defender. Nós somos capazes de nos proteger. Ninguém pode nos intimidar. E também não precisamos fazer isso sozinhos. Existe uma aliança para isso. Mas, ao mesmo tempo, buscamos todas as oportunidades de diálogo. Procuramos cada canal possível para a diplomacia.
Agora ele esteve em São Petersburgo, você até mencionou rapidamente. Hoje ou amanhã é em Kazan, onde os países do leste vão se reunir novamente. Foi interessante e até curioso ver que nós alemães, e isso também foi tema no Bundestag, tínhamos lá alguns deputados da AfD. Claro, isso acaba servindo de combustível para os outros, mas mesmo assim eles não estavam lá como uma delegação oficial. E isso não teria sido nenhum tipo de submissão ou de apaziguamento. Os americanos estavam lá, os franceses também, como delegações. Acho que os espanhóis também estavam presentes como delegação. Ou seja, claramente países, especialmente a França, que se colocam nesse grupo de apoiadores da Ucrânia, pelo menos no discurso. A França, claro, fala mais do que entrega, mas ainda assim faz parte desse conjunto. Só que a gente não está lá. Nós que já fomos uma grande potência diplomática, simplesmente não estamos presentes. E ainda por cima, temos orgulho de não estar lá, enquanto criticamos parlamentares alemães que tentam estabelecer algum tipo de contato. Isso é só disputa partidária. Mas eu acho que todos esses convites, esses chamados para ir até lá, por exemplo, na semana que vem, vai acontecer uma grande conferência de segurança em Istambul, para a qual eu também fui convidado e deveria falar. Tudo isso a gente precisa aproveitar. Eu não vou conseguir ir porque tenho outros compromissos. Mas é justamente nesses espaços que precisamos estar. Lá deveriam estar pessoas como Patrick Babi, o general Kujat e muitos outros. E tem muita gente que eu sei que gostaria de falar, mas não tem coragem. Eu não culpo ninguém por isso. Eu já levei a minha parte de críticas. Por isso, eu volto sempre a esse ponto. Eles fazem isso também. O Kujat faz isso também. Nenhum de nós quer dar um tiro no próprio pé. No fundo, a gente só quer lembrar uma coisa. Claro, a guerra mudou tudo, mas o que sempre quisemos foi dizer, precisamos conversar. Foi assim que eu fui formado, como soldado e como oficial. Eu sempre disse, esse ou aquele conflito não tem solução militar. A diplomacia tem que vir primeiro. A espada é o último recurso, não um padrão. E quando eu ouço uma senhora como a Strack Zimmerman, que parece querer marchar amanhã mesmo com divisões de tanques rumo à Rússia, não ela pessoalmente, claro, ela mandaria outros. Isso é exatamente o que acontece. Assim como aquele outro senhor que já mencionamos hoje. Essas pessoas estão sempre ali, controlando tudo de longe, sempre com o controle na mão, e os outros é que têm que fazer o trabalho. Eu acho isso um grande erro. E é aí que eu penso diferente de alguns que em tese estariam do meu lado. Se realmente houver um ataque, venha de quem vier. A Alemanha tem que estar pronta para lutar. Aí sim, nesse caso, e só nesse caso, lutar hoje. Mas não ficar antes já falando como se fosse inevitável, dizendo vamos lutar mais. A gente precisa se arriscar mais na diplomacia, para citar o Brandt de um jeito um pouco diferente. Não é só ousar mais democracia. Isso também é importante e continua sendo necessário no nosso país. Mas precisamos voltar a ousar mais na diplomacia. Só que eu tenho muitas vezes a impressão de que alguns têm medo de serem criticados se derem prioridade à diplomacia em vez das armas. Isso me preocupa. A gente precisa ter mais coragem para apostar na diplomacia, diz o vice-almirante Kai Achin Schombach, que hoje defende o fortalecimento das Forças Armadas, mas também mais diplomacia. E ele destaca principalmente, esse barulho de sabres tem que parar. Aqui no programa Contra a Corrente, mostramos posições e perspectivas que a mídia de propaganda prefere esconder. Welche die Propagandamedien verschweigen.